Bem, pessoal, então vamos dar sequência aqui ao nosso aprendizado sobre resistências e resistores de potência. Então, na eletrônica, ou na eletrotécnica, quando começamos a aprender, depois de aprender aí o que é um fio, o que é um circuito elétrico, a primeira coisa que vamos aprender é sobre lei de Ohm. Então, denominou-se lei de Ohm porque foi elaborada pelo cientista George Simon Ohm. Foi um físico alemão e coisa e tal, vocês encontram aí na internet. Bem, esse símbolo aqui é uma letra grega ômega. Então, quando vocês encontrar esse símbolozinho aí no multímetro de vocês parecendo uma ferradura, é aí onde vai medir a resistência elétrica de um determinado condutor. Então, foi denominada lei, elaborou essa lei, depois que nenhum estudo provou algo contrário sobre as fórmulas que ele fez e sobre esse estudo. Então, elaborou-se a lei. Essas leis que tem lei da física, lei disso, lei daquilo, elas não são leis imutáveis. São leis elaboradas que até o momento não encontrou nenhum estudo contrário. Houve alguns estudos antes e foi provado algo contrário, então não foi denominado lei. Mas se surgir qualquer coisa que vocês possam comprovar ao contrário disso, será elaborada uma nova lei diferente. Então, aqui é chamado de triângulo mágico de Ohm. Com isso aqui a gente tem a denominação de algumas medidas que queremos, algumas fórmulas que queremos. Eu vou deixar para vocês aí essa tabela que eu falei que ia colocar para vocês, aí sobre o material que a gente vai trabalhar aqui são níquel cromo. Vou deixar também a apostila eletrotécnica para vocês, eletrotécnica básica, para vocês aprenderem diversas fórmulas aí sobre resistência, sobre transformadores, sobre uma diversidade de coisas que a gente aprende aí para trabalhar nessa área de manutenção de aparelhos, de máquinas ou qualquer outra coisa aí. Essas apostilhas foram cedidas pelo Senai, vocês não encontram fácil em qualquer lugar. Algumas tem na internet, outras não. Então vamos lá. Então, volt aqui é a tensão, é a diferença de potencial em volts que vocês vão encontrar aí nas tabelas. Pode estar escrito em V ou em U. Em U é que está em americano, que é a tensão. Ou E também, que é a tensão. R é a resistência elétrica do material aí. Vai ser medida em ohm. E a intensidade da corrente elétrica, que a gente vai medir em amperes. Então, com isso aqui, se a gente fecha aqui, quer saber qual a resistência, basta dividir tensão pela corrente e vamos descobrir a resistência. Se a gente quer ver a corrente, basta dividir tensão pela resistência, vamos encontrar a corrente. Então aqui está mais fácil aqui. Temos aqui P de potência, I corrente, R resistência e V de voltagem, que é a tensão. Então vou mostrar para vocês aqui este circuito. Então nesse circuito aqui, temos uma bateria de 12 volts, temos um amperímetro aqui para medir a intensidade da corrente que vai passar por ele, e temos aqui um voltímetro DC que vai medir, que está medindo aqui a tensão da bateria. E temos aqui um consumidor, que é a lâmpada. Essa lâmpada aqui, supõe aí que vamos usar essa lâmpada, digamos aí, num aquecedor, num forninho. Digamos que essa lâmpada venha a fazer parte aí de uma chocadeira para manter a temperatura ambiente ali para que não esfrie muito. E nessa lâmpada vamos colocar também os controles dela aí para ela ter aí aquela temperatura que a gente deseja, ela desligar ou diminuir a intensidade dela, ou que seja aí uma resistência num determinado circuito. Então vou ligar aqui, liguei. E aqui mostra no amperímetro que está consumindo aí
500 mA, 0,50 amperes é 500 mA. Sabemos aqui que a tensão é de 12 volts. Qual será a resistência que tem aí nesse circuito para deixar passar só 500 mA? Por que não passou 1 ampere? Por que não passou 2? Só passou 500 mA. Que controle teve aí? Então teve uma resistividade aí no material. Isso aí que bloqueou que a corrente passasse mais do que isso aí. Mas qual será a resistência dessa lâmpada? É isso que vamos estudar para aprender a fazer os resistores. Dentro desse estudo aqui, formulamos qualquer outra resistência. Então vamos lá, queremos saber qual a resistência dessa lâmpada. Então deixa eu mostrar para vocês uma chargezinha aqui interessante. Olha, nessa chargezinha aqui, está a tensão aqui em volts, empurrando a corrente em amperes, mas a resistência elétrica aqui, ohm, está esmagando o fio para não deixar a corrente passar. Então, vê a denominação, quanto maior for o esforço aqui da resistência elétrica, quanto maior ela for, mais ela vai apertar o fio. Não vai ser exatamente desse jeito aqui, apertar o fio, mas mais vai dificultar. E quanto maior for a tensão, mais vai empurrar aqui a corrente para passar. Então vamos lá, queremos saber a resistência daquele material lá, aquele circuito, que resistência ele tem que está impedindo de passar a maior corrente. Então, para saber a resistência, basta a gente dividir a tensão pela corrente. Ou podemos dividir a potência pela corrente ao quadrado. Ou podemos ainda tensão ao quadrado dividida por P. Vamos ver essa aqui, olha. Tensão dividida por I. Então, temos aí uma tensão de 12 volts dividida por uma corrente de 500 mA, que é igual a 24 ohm. Vamos ver aqui na lâmpada, olha. Olha aí. Essa lâmpada tem 24 ohms. Então, essa lâmpada tem 24 ohms. Qual será a potência desse circuito aí? Suponha que aqui é uma resistência aí que está consumindo essa corrente. E qual será a potência? Como vamos saber aí a potência? Suponha aí que uma pessoa tenha nos encomendado um pequeno aquecedor aí para manter uma temperatura exata ali num determinado produto que ele vai estar vendendo, ou que ele quer guardar, ou que ele quer conservar aquele produto ali com aquela temperatura. Que potência tem isso aí? Suponha que é um forninho. Que potência tem isso aí? Vamos ver lá no nosso quadro. Então, no nosso quadro aqui, para a gente ver a potência, vamos aqui na área de potência. Potência diz aqui que é a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Potência aqui diz ainda que é a tensão vezes a corrente. Potência diz aqui ainda que é corrente ao quadrado vezes a resistência. Então, vamos lá? Então, corrente ao quadrado. O que é corrente ao quadrado? Temos aqui, 0,5, 500 mA. Quando diz-se uma coisa ao quadrado, é ele vezes ele. Se tivesse um... Olha aqui, ó, ao quadrado. Se tivesse um 3 aqui, seria o cubo. Então, ao quadrado, corrente vezes a corrente, que é 500 mA vezes 500 mA. E está aqui o resultado. Agora, vezes a resistência elétrica. Olha aqui, corrente ao quadrado vezes a resistência elétrica. A resistência que encontramos lá foi 24 ohm. Então, temos aí uma potência de 6 watts. Todas aquelas fórmulas vai dar a mesma coisa. Exemplo para vocês verem. Se fôssemos usar aqui, já usamos essa aqui,
Então, se a gente fosse usar aqui, olha, tensão vezes a corrente. Então, temos 12 volts vezes 0,5, que é 500 mA, é igual 6 watts. Então, é só para vocês verem aí como está usando essa fórmula. Toda vez que vocês forem estudar a lei de Ohm, vai recorrer a isso aqui e observar aqui aquela coisa que você está procurando. O que você está procurando? Está procurando a corrente? Vai vir nesses quadros aqui. A raiz de P sobre R vai dar a corrente. Então, todas essas fórmulas aqui, basta saber resolver elas, que a gente vai aquela grandeza que a gente quer. Essa grandeza vai estar escrita em volt, que é a tensão, em R, que é a resistência, em I, que é a corrente, ou P, que é a potência elétrica ali, que vai estar escrita em watts. Então, agora aí que já entendemos como usar a fórmula, como usar a lei de Ohm, vamos aqui ao primeiro pedido, que seria criar um ferro para usar numa tensão de 12 volts. E que esse ferro tem aí em média de 30 a 40 watts. Então, se esse ferro tem, o pedido nosso aí é para 30 watts, que é a potência, então temos que determinar qual será a resistência elétrica, qual será a corrente. Vamos determinar primeiro qual será a corrente que vai passar, né? E qual será a resistência elétrica para que tenha 30 watts. Então, a pessoa diz que tem 30 watts, temos que escolher o material de acordo aí, como foi um pedido entre 30 e 40 watts, vamos ter que escolher o material que tenha uma determinada resistividade para suportar também a corrente e essa potência que vamos trabalhar. O material vai ser níquel cromo, como eu falei para vocês. Podemos usar aí resistência de chuveiros ou qualquer outra tipo de resistência aí que vamos encontrar. Então, a pessoa diz que é potência de 30 watts a 40. Vamos deixar aí em 35 aí. Então, 35 watts. Aí queremos saber a corrente que vai passar. Para a gente saber a corrente que vai passar, vamos aqui em corrente, basta P dividido pela tensão. P, já sabemos aqui a potência, dividido pela tensão. Nossa tensão lá vai ser 12 volts. 12 volts. E aí, vamos encontrar a corrente de 2,9. 2,9. Essa vai ser a corrente. Então, se a corrente é 2,9, qual será a resistência? Qual será a resistência desse circuito? A mesma coisa, vamos aqui em resistência. Olha, resistência. Então, a resistência é igual à potência dividido pela corrente ao quadrado. Então, temos 2,9 ao quadrado, 8,41. 8,41, né? 35 watts dividido por 8,41. Então, vamos ter aí uma resistência aí de 4 ohms. Então, vamos pegar aqui a nossa lâmpada e deixar aí só 4. Então, essa é a corrente que está passando aí. Vamos ver aqui, olha, com a queda de tensão ali, 2,92 vezes 11,7. Então, vamos ter aí uma potência de 34 watts, aproximando aí do que foi pedido. Sabemos também que o material resistivo ele vai aumentando aí de acordo
aquece. Então, como sabemos aí que vai ser uma corrente aí essa média de 2,5 a 3,5 amperes, de acordo com o controle, de acordo a tensão cai ou aumenta, então vamos ter que escolher o fio. Então vamos usar o fio 28, vai suportar aí uma corrente de 3,45 amperes. Agora observe aqui, o fio 28 é 14 ohm por metro. Se a gente pegar aqui a nossa tensão de 12 volts, dividir por 14 ohm, vamos ter aí uma corrente de 0,8 vezes 12 volts, vamos ter uma potência de 10 watts. Então está muito longe daquilo que a gente quer. Se a gente for usar 1 metro desse fio aí, já não vai dar certo. Então podemos escolher outro fio a depender da dimensão que vamos enrolar este fio. Suponha que vamos enrolar esse fio num pequeno pedaço de cobre aí para poder fazer esse ferro de solda. Lembrando a vocês que vamos ter que isolar essa peça para poder fazer o trocador de calor. Se a gente pegar esse fio de níquel cromo e enrolar direto no cobre, vai virar um condutor só. Em vez da corrente passar pelo fio de níquel cromo volta por volta, ela vai ser transferida também pelo cobre, e nisso aí vai ficar todo em curto o sistema. A resistividade elétrica vai diminuir, com isso aí a corrente no fio vai aumentar demais e podendo arrebentar o circuito. Então temos que caçar um material para a gente isolar esse fio, uma mica, uma porcelana ou qualquer coisa aí para a gente isolar esse fio para poder botar ali para fazer a troca de calor ali entre o condutor de níquel cromo, que vai ser a nossa resistência, entre a nossa resistência e entre aquela peça que a gente quer aquecer, que vai ser a ponta do ferro de solda. Ou poderia ser uma chapinha, ou poderia ser qualquer outra coisa aí, uma churrasqueira, qualquer coisa. Mas vamos primeiro começar com esse aqui. Então, se a gente colocar um fio com uma secção maior, que por exemplo aqui é o fio, suponha aí, vamos ver um fio aqui, um fio 20. Um fio 20, podemos colocar mais metros de fio. Aqui, por exemplo, aqui, olha, o fio 20, ele tem 2 ohm por metro. Isso aqui basta quer dizer que a gente colocasse 2 metros desse fio. Mas será que o nosso espaço lá vai caber lá 2 metros de fio? Então temos que dimensionar isso aí. Vamos ver o nosso espaço, quantos metros de fio cabe. Supondo aí que o nosso espaço lá seja de 3 centímetros ou 4 centímetros. Temos que ver isso aí. E temos também as espiras por metro. Temos também as espiras por centímetro, que vai ser igual ao fio AWG. De acordo com a medida dele aqui, vai ser espiras por centímetro, naquela outra tabela que eu deixei para vocês lá na biblioteca. Então podemos ver as espiras por centímetro, lembrando de deixar um espaço em cada centímetro, em cada espira. Não podemos colocar as espiras coladas uma na outra. Se a gente colocar elas coladas uma na outra, vai acontecer esse problema aí do curto que eu falei. Uma espira não vai deixar transferir, ela não é isolada. De uma para outra aí vai acontecer aquele caso lá que eu falei. Então, para que podemos fazer esse ferro, eu vou procurar o material, vou ver quantos metros de fio vai caber nesse material e aí a gente escolhe esse material. Vamos ficar aí, o fio que daria certo para a gente aqui é esse fio aqui, olha, o fio 28. Só que temos que ver se vai caber ali 1 metro de fio. Se der meio metro de fio, já não vai dar certo. Já vai passar demais aí a resistência que a gente quer. Então vamos ter que procurar um fio que tenha a menor resistência para que possamos dar mais voltas de fio para completar aquele ponto que a gente quer ir. Então na próxima aula a gente já vai fazer isso aí na prática. Já aprendemos aqui sobre o fio, já aprendemos aqui como usar isso aqui, já aprendemos um pouco da lei de Ohm. Vocês vão ficar aí com a tabela,
Vão ficar também com as apostilas de eletrotécnica, muito boa, que eu vou deixar para vocês aí estudarem. Olha, uma coisa interessante que eu gosto de sempre falar para meus alunos do curso é o seguinte: não vem professor dentro do livro e não vem professor dentro das apostilas. Então a gente pega, lê, alguma dúvida a gente vai àquele banco de resposta que a gente tem, no caso de vocês aqui, o canal do YouTube, vocês vêm, pergunta. Como eu já falei, tem diversas pessoas aqui no canal que tem um grande conhecimento, está sempre ajudando a gente com uma coisa e outra e complementando o aprendizado da gente. A mesma forma na escola. Às vezes o professor está ali diante de vocês, mas nem sempre ele sabe tudo e nem sempre tem aquele tempo de passar algo para vocês. Então é aquela amizade com o colega que a gente tem que desenvolveu mais em um determinado assunto, é o que vai fazer com que a gente também desenvolva. Quantas vezes na escola, às vezes você vê, tem um cara bom de matemática, mas não sabe nada de português. E aí é onde a gente vai fazer aquela troca ali. Ou mesmo quando a gente quer uma ajuda, é pedir, é ter essa humildade de pedir e de perguntar. Então espero que vocês tenham gostado. Deixe o ok de vocês. Compartilhe o vídeo para que outros vejam. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.